Uma noite abençoada para você e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez neste vídeo para deixar para você uma palavra de esperança. Saiba que as Escrituras Sagradas sempre vão nos apresentar, sempre vão nos revelar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de consolo. E hoje o texto que eu quero trabalhar com vocês se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo, o capítulo 15 e o versículo 58. Um texto conhecido, mas um texto de muita informação abençoadora para nossas vidas. E o texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja Deus por essas palavras. Louvado seja Deus por esta verdadeira palavra. O apóstolo Paulo, ele inicia o capítulo 15, deixando bem claro para os seus ouvintes a respeito da ressurreição dos mortos, falando aos seus ouvintes que o Cristo ressuscitado tinha aparecido a várias pessoas, a Cefas, aos apóstolos, e tinha por último aparecido a ele. Ele começa anunciando a eficácia e a veracidade da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O decorrer dos versículos vão dizer que havia alguns que não criam na ressurreição, que estavam em dúvida em relação à ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, então, ele prega aos seus ouvintes o seguinte: se não existe ressurreição dos mortos, então, de fato, não existe também a ressurreição de Cristo, mas eu afirmei a vocês que Cristo ressuscitou. E não é só de palavras, mas de testemunho. E ele, Paulo, foi um testemunho vivo de experimentar e ver a ressurreição do nosso Senhor. E ele diz: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, é em vão tudo aquilo que fizemos em prol de um Senhor, de um Salvador que morreu num madeiro e permanece morto. Paulo, então, ele vai continuar o discurso nessa carta, no capítulo 15, falando mais um detalhe. Ele diz: olha, Cristo é as primícias da ressurreição. Engraçado que os evangelhos, Cristo uma vez mesmo falou que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, se ele for enterrado, logo após o grão de trigo sai, e consigo sai dando muito fruto. Cristo estava usando esse exemplo, falando da sua morte e da sua ressurreição. Paulo diz que Cristo é as primícias da ressurreição, é as primícias dos que dormem. Ele ressuscitou. O interessante, amados irmãos, é que os textos sagrados dizem que Cristo é o unigênito do Pai.
é o unigênito do Pai. Cristo na cruz, ele morre como único Filho de Deus, único Filho de Deus, único Filho de Deus. Mas o interessante é que na ressurreição de Cristo, ele se torna o primogênito dentre muitos irmãos. Cristo morre sendo único filho, mas ressuscita sendo o primeiro dentre muitos irmãos. Ou seja, pós-ressurreição, obra consumada, existe a possibilidade de criaturas se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome, cumprindo assim então a palavra que diz que Cristo é o primeiro dentre muitos irmãos. Paulo vai falar a respeito então daqueles que estão dormindo em Cristo, que quando ele voltar, ressuscitarão em corpo transformado, corpo glorificado, corpo restaurado. E Paulo diz: os que estão vivos, como num abrir e piscar de olhos, serão arrebatados, serão transformados e se encontrarão com o Senhor nas nuvens, transformados num corpo glorificado. Esse, resumidamente, queridos, é o decorrer do capítulo 15 de 1 Coríntios. Até chegarmos aqui, no 1 Coríntios capítulo 15, até chegarmos aqui no versículo 58, quando o apóstolo encerra então o capítulo 15 dizendo: meus amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes. Não há tempo para inconstância. Não há tempo mais para cogitar em dois caminhos. Não há tempo mais para colocar a mão no arado e olhar para trás. É tempo de ser firme. É tempo de permanecer constante. É tempo de olhar para frente e permitir que a esperança que um dia foi colocada em nosso coração em relação à volta do nosso Senhor permaneça inabalável dentro do nosso coração. Precisamos mais do que nunca pedir ao Senhor que nos acrescente fé, que não nos deixe olhar para as circunstâncias em que estamos vivendo, porque Ele mesmo disse para nós que não seria fácil. Porque Ele disse: no mundo, nesse sistema corrupto e maligno, teríamos aflições. Mas Ele diz: tenham bom ânimo, porque eu venci esse sistema, eu venci esse mundo. O conselho ao Senhor para nós é: tenham bom ânimo na caminhada. Paulo diz: sejam firmes, constantes. E mais, sejam abundantes na obra do Senhor. Não é tempo, amados e amadas, do Senhor Jesus, de parar, de retroceder.
Não é tempo de tirar a mão do arado. A igreja, o povo de Deus, não para, independente das circunstâncias. É tempo de ser abundante na obra do Senhor. É tempo de trabalhar para o Senhor. A seara está pronta. Os corações estão sedentos, querendo uma palavra de esperança diante de uma mídia que só nos apresentam palavras de morte. Nós temos esta palavra de esperança. Nós temos palavras de vida eterna. Porque Cristo é vida e produziu vida em nós. E hoje nós temos essa palavra de vida e de esperança para transmitir. Os corações estão sedentos. Muitos já não sabem o que fazer, nem para onde ir. Mas a Bíblia nos instrui no que fazer e para onde ir. Então nós devemos elevar os nossos olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e que está no controle de todas as coisas. E que a nossa vida está na palma da mão dele, e ele quem conduz tudo, porque ele é quem tem nas mãos o poder da vida e da morte. E não outra coisa, outro ser, é ele. Então Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o meu e o seu trabalho não é em vão no Senhor. Por que ele termina dizendo que o nosso trabalho não é em vão no Senhor? Nós que trabalhamos para os homens, nós que temos nosso emprego, nossa empresa, nós trabalhamos porque sabemos que no final do mês nós vamos ser recompensados com o nosso salário. Muitos trabalham realmente por causa do bom salário que vão receber no final do mês. Mas nós trabalhamos, outros trabalham porque de fato também gostam do que fazem e são recompensados com o seu trabalho. Mas muitos trabalham não gostando do que fazem, mas são recompensados com o seu salário de igual modo. Ou seja, o ser humano ele está trabalhando sabendo que no final do mês, início do mês, terá sua recompensa. Paulo está dizendo o que para nós, queridos, no final desta carta? Ele está resumindo o final do versículo com o começo do capítulo 15, onde muitos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então é como se fosse dizer assim: olha, sejam firmes e abundantes, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. O que ele está dizendo? Vocês não estão trabalhando para um Senhor morto, vocês não estão trabalhando para alguém que está a 7 palmos da terra, ao qual vocês estão trabalhando e chegar no final desse serviço, não serão recompensados. Não, o vosso trabalho não será em vão no Senhor, porque nós trabalhamos arduamente de todo o coração para um Senhor que vive e reina para sempre, e a Bíblia é clara em dizer que Ele está vindo e está trazendo em suas mãos a recompensa dos santos, que são o galardão. Então entenda, amado e amada, por mais que as pessoas ao seu redor não enxergam o trabalho que você faz para o Senhor, não te dão nenhum elogio, não reconhece aquilo que você faz em prol do reino de Deus, não se importe. A Bíblia diz que é melhor ser reconhecido pelo Senhor e pelo mundo espiritual do que pelos homens.
Porque o Senhor que nós servimos e que trabalhamos, Ele ressuscitou, Ele vive. E por isso tudo aquilo que fizemos em prol do seu reino, não é em vão, terá recompensa. Receba esta palavra. Não tire a mão do arado, não olhe para trás. Que nesse tempo haja em abundância disposição para trabalhar e fazer a obra do Senhor, porque o seu trabalho, irmão, o seu trabalho, irmã, o seu trabalho, pastor, o seu trabalho, pastora, o seu trabalho, líder, o seu trabalho, intercessor, o seu trabalho, ovelha, não é em vão, não é em vão no Senhor, porque você está trabalhando para um Deus vivo e que te recompensará, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Que Deus te abençoe, que o Senhor enche o seu coração de fé, que a sua disposição nesse momento receba um toque do Senhor, para que possa haver um combustível a mais para ser firme e inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, independente do momento em que estamos vivendo. Que nesse tempo o Senhor te toque, que nesse tempo o Senhor refrigere a sua alma, restaure sua vida, restaure sua saúde, e que você continue trabalhando com o coração alegre a esse Deus que vive e reina para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.